No interior do estado, em uma região marcada por terras alagadiças, caminhos estreitos e trabalho diário, começa a se formar um novo núcleo administrativo. Desde o ano de 1929, o senhor Rosendo Rodrigues já pisa estas terras úmidas, abrindo passagem por entre lagoas e vargens, tornando-se um dos primeiros moradores fixos da localidade. Foi dele a referência que deu nome ao lugar, Lago da Pedra, assim chamado por causa de uma pedra de amolar existente às margens do lago, ponto de uso frequente dos moradores. Agora, por força de lei recentemente aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado, em projeto de autoria do deputado Raimundo Bogea, a localidade é elevada à categoria de município. Com isso, Lago da Pedra deixa de ser apenas um povoado e passa a integrar oficialmente o mapa político do Maranhão, iniciando sua organização administrativa própria. Com a criação do município, tornou-se necessária a organização imediata da administração local. Para conduzir esse período de transição, o senhor Antônio da Silva Coelho foi nomeado o primeiro governante de Lago da Pedra, assumindo a responsabilidade de estruturar os serviços básicos e preparar o município para sua primeira eleição. A posse ocorreu por determinação do governo estadual, sendo o ato conduzido pessoalmente pelo governador Eugênio Barros. Cabia ao governo provisório garantir a ordem administrativa, organizar os registros públicos e lançar as bases institucionais que permitiriam, em breve, a escolha do primeiro prefeito pelo voto popular. A primeira eleição municipal em Lago da Pedra realizou-se no mês de outubro de 1954. O pleito transcorreu sem maiores incidentes, sendo eleito o senhor José Mendes Fonseca, conhecido como Zé Fonseca, tendo como vice-prefeito o senhor Antônio Bandeira Lima. O prefeito eleito de Lago da Pedra, o popular Zé Fonseca, rompeu com o governador do estado Eugênio Barros. O conflito político ganhou proporções alarmantes. Por determinação do governador, Fonseca foi exonerado do cargo. Para executar a ordem, foi designado o sargento Veras, que exercia a função de delegado no município, cumprindo ordens diretas do secretário de Interior, Justiça e Segurança, o senhor Alexandre Costa. A notícia caiu como pólvora acesa. Entre os dias 15 e 18 de maio de 1955, Lago da Pedra mergulhou no medo. Tiros ecoaram pelas ruas, o comércio fechou suas portas, famílias se esconderam dentro de casa. Naqueles dias, o município passou a ser chamado pelo próprio povo de Lago da Bala. O episódio, que ficaria conhecido como a Greve, deixou um rastro de morte. Tombou o primeiro tabelião de Lago da Pedra, senhor Jerônimo Azevedo. Também o soldado Dionísio. Com a deposição do prefeito, assumiu interinamente o poder o vice-prefeito, senhor Antônio Bandeira Lima. Em setembro de 1955, os ventos políticos mudaram. José Mendes Fonseca reassumiu o comando da prefeitura de Lago da Pedra. Com o retorno, a cidade iniciou um período de reorganização administrativa. Durante seu governo, Mendes Fonseca realizou obras que marcaram o início da estrutura pública do município. Foi em sua gestão que ocorreu a construção da primeira escola de Lago da Pedra, o Grupo Escolar São José. Também foram realizadas as obras do campo de pouso, abrindo caminhos para a comunicação e o deslocamento aéreo, fundamentais para o desenvolvimento da região. Outro marco importante foi a aquisição e instalação do primeiro motor gerador de energia elétrica, levando luz ao município completamente às escuras. Apesar das realizações, o peso dos acontecimentos passados e o desgaste pessoal cobraram seu preço. No ano de 1959, enfrentando sérios problemas de saúde, José Mendes Fonseca solicitou o afastamento definitivo do cargo, encerrando sua trajetória à frente do Executivo Municipal. Com a saída do prefeito Zé Fonseca, o vice-prefeito Antônio Bandeira Lima reassumiu a prefeitura, encerrando um dos períodos mais tensos da história política de Lago da Pedra. Foi o tempo do progresso, mas também do medo.
o tempo em que a cidade entrou para a memória popular como Lago da Bala. Superado esse capítulo, ao final de 1959, Lago da Pedra realizou sua segunda eleição municipal. O eleito foi Sigisnandi Soares Melo, que recebeu a faixa no dia 31 de janeiro de 1960. Sigisnandi permaneceu no poder até março de 1964, período marcado por transformações e instabilidade política no país. Em 1964, o comando do município passou ao vice-prefeito Raimundo Neres Bandeira, conhecido como Mundico Neres, que concluiu os 9 meses finais do mandato. Assim, entre rupturas e reconstruções, Lago da Pedra seguia adiante, carregando na memória as marcas de um tempo que jamais seria esquecido. Em outubro de 1965, Lago da Pedra realizava sua terceira eleição municipal. Disputaram o cargo de prefeito os senhores Cecílio Crispim Cutrim e Libânio Ribeiro da Silva, e o eleito foi Cecílio Crispim Cutrim. Em janeiro de 1966, Cecílio Cutrim assumiu o comando do município, mas o destino foi implacável. 11 meses após a posse, o prefeito veio a óbito e a cidade, mais uma vez, foi surpreendida pela instabilidade. Com a morte do prefeito, o vice-prefeito José Soares Ramos recebeu o título de prefeito de Lago da Pedra. No entanto, seu governo foi curto. Apenas 4 meses depois, José Soares Ramos também faleceu. Diante da vacância do cargo, em março de 1967, o então presidente da Câmara Municipal, Bento Rocha Lima, assumiu o mandato. Bento Rocha permaneceu no poder até 31 de dezembro de 1969. Em janeiro de 1970, Bento Rocha Lima entregou a faixa à nova prefeita eleita, Raimunda Alves de Melo. Lago da Pedra viu 3 prefeitos ocuparem o poder em um só mandato. No início dos anos 70, Lago da Pedra vivia um novo momento político, após o encerramento do mandato de Bento Rocha. Era outubro de 1969. A cidade vivia sua 4ª eleição municipal. Na disputa pelo cargo de prefeito, concorreram Mundico Neres e Raimunda Alves de Melo. O povo decidiu, e pela primeira vez, uma mulher foi eleita para governar Lago da Pedra. Em janeiro de 1970, Raimunda Alves de Melo assumiu o poder. Conhecida pelo povo como Dona Raimundinha, sua gestão marcou um novo tempo. Logo no início, foram iniciadas obras importantes: a construção do mercado municipal, o centro comunitário, o muro do cemitério municipal Campo Santo Napoleão Dias de Maria. E ainda na área de educação, construiu grupos escolares na zona rural. Também teve início a obra do hospital, ainda ligado ao Fundo Rural, num período em que a cidade começava a se estruturar. Foi a vez de uma mulher assumir o comando de Lago da Pedra, deixando um marco definitivo na história do município. E o preparo do solo, foi possível erguer o mercado municipal, transformando um espaço frágil e improvisado em uma das obras mais importantes da cidade. Marcou um novo ciclo administrativo em Lago da Pedra. Após a eleição municipal realizada em 3 de outubro de 1972, assumiu o comando do município o comerciante Antônio Carlos Martins Jorge, vitorioso na disputa contra Raimundo Neres Bandeira. O mandato de 4 anos de Antônio Carlos Martins Jorge foi marcado por obras estruturantes e avanços significativos. Durante sua gestão, o município assistiu à ampliação da Companhia Telefônica Municipal, aproximando o Lago da Pedra dos novos tempos da comunicação. Foi também nesse período que se implantou a torre de televisão, levando sinal e informação para a população. Outra realização de destaque foi a fundação do Colégio Antônio Carlos Martins Jorge. Investimento direto na educação e na formação das futuras gerações. Antônio Carlos governou Lago da Pedra até o início de 1977.
encerrando um mandato que ficaria registrado como uma fase de consolidação administrativa e modernização urbana no município. Para muitos moradores, o ano de 1977 permanece na memória como um tempo de mudanças visíveis na cidade. Foi o retorno de Dona Raimundinha à administração municipal de Lago da Pedra, desta vez para uma gestão de 6 anos, refletindo as mudanças institucionais da época. Esse segundo ciclo administrativo foi marcado por grandes obras, entre elas a construção do estádio municipal O Valdizão, que passou a integrar o patrimônio esportivo da cidade e se tornou referência para a população. A gestão avançou na área da saúde, com a implantação de mini-postos na zona rural, ampliando o atendimento às comunidades mais distantes. Na educação, houve expansão da rede de escolas na sede e zona rural, consolidando a presença do poder público em áreas antes pouco assistidas. Esse ciclo administrativo foi encerrado no 1º dia de janeiro de 1983, quando Raimunda Alves de Melo transmitiu o cargo ao seu sucessor, encerrando um dos períodos mais longos da história política do município. Hilário Salles. Esse foi o nome do novo gestor que assumiu a prefeitura de Lago da Pedra no dia 1º de janeiro de 1983, após uma disputa eleitoral que ficou marcada na história. De um lado, Hilário Salles, representado pelo leão. Do outro, Dimir Arruda, identificado pelo jacaré. Vitorioso nas urnas, Hilário Salles iniciou um mandato de 6 anos, tendo como vice-prefeito Raimundo Leôncio Rodrigues Lima. A administração avançou na ampliação da rede telefônica, integrando o município aos sistemas DDD e DDI, e promoveu a instalação de antenas para a captação dos sinais da TV Bandeirantes, TV Manchete, SBT e TV Globo. Na zona rural, foram perfurados poços artesianos e construídas escolas, ampliando o acesso à água e à educação. Na sede do município, a pavimentação da Avenida Vieira de Melo e a doação de terrenos para o conjunto do IPEM marcaram o período, assim como a criação da Vila Salles. Hilário deixou seu legado para a história de Lago da Pedra,